Eu me converti lendo um livro que não era a Bíblia. Acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir, porque isso me impactou demais. Eu era um católico não praticante, de vez em quando ia na igreja, nas missas, mas aquilo para mim não fazia muito sentido. Mas eu era um cristão, e eu tinha um amigo que gostava muito de ficção científica, espaçonaves, aeronaves, extraterrestres, essas coisas aí, né? A gente assistia todos os filmes, Star Trek e tal, um monte de coisa. E aí, esse amigo meu falou assim: você já leu o livro Eram os Deuses Astronautas? Eu falei: não, do que é? É um livro, olha, é um livro de ficção, mas parece verdade. Por quê? Conta a história que a NASA criou uma máquina do tempo, e eles prepararam um astronauta, e esse astronauta voltou na época de Jesus, e conta essa história. Eu quero ler. Comecei a ler esse livro, irmãos, e era tão assim interessante, porque era um repórter que estava contando, e para ele era verdade aquilo. Então ele contava com tanta riqueza de detalhes. E ele diz o seguinte, que quando esse astronauta voltou, ele teve um encontro com Jesus, conversou com Jesus e tal, e depois ele viu Jesus morrendo na cruz. Ele tinha um cajado que tinha um aparelho naquele cajado, e contava como que Jesus morreu, de forma, uma análise médica. E ele contando, irmãos, como Jesus morreu, de desidratação, da lança, dos pregos, muito sangue sendo derramado. Ele conta que o rosto dele se desfigurou tanto que não parecia a mesma pessoa que ele tinha conversado umas semanas antes. De tão forte que foi. Então, a maneira que ele narrou essa história, mesmo sendo de ficção, mexeu comigo. Aí eu falei: mas o que é isso? Como pode alguém morrer assim, dessa forma, e sem ter feito nada errado? Então ali, irmãos, eu falei: eu preciso conhecer esse homem, eu preciso conhecer esse Jesus, eu quero saber mais dele, eu quero saber por quê. Aí eu fui para a Bíblia, aí Deus me levou para a palavra de Deus, e ali eu fui conhecer então Jesus, e principalmente esse amor dele por mim. Porque uma coisa é você saber na teoria, outra coisa é você ver na prática, é você sentir o amor dele. E isso me constrangeu, tá vendo? Eu fiquei incomodado. Eu fui para Jesus porque aquela morte, aquele sangue me incomodou. Eu falei, eu estava sentindo um negócio assim, que eu queria saber por quê, uma morte daquele jeito. Então eu fui para a Bíblia, e lá eu achei um Jesus que me amou. Aí eu li João 3,16, Deus amou o mundo que deu. Aí eu entendi por que daquele sacrifício, por que tanto sangue, por que ele passou por aquele sofrimento todo. Foi para me salvar. Aí não teve jeito, irmão. Aí eu aceitei ele na hora.